Hoje eu vou demonstrar para vocês como utilizar um gerenciador de referências, que pode ser utilizado tanto no Word como no Overleaf, tá? Para a construção de projetos acadêmicos, utilizados para construir artigos, projetos de pesquisa, diversos outros tipos de projetos que precisam fazer esse gerenciamento de referências, tá? Então, eu deixei aberto aqui na tela do Google para vocês verem que a primeira opção, quando eu digito Mendeley, tá? Que é a ferramenta que a gente vai usar, aparece já o site da ferramenta. É só vocês clicarem. O ideal é você se cadastrar para você fazer uma conta nesse site e a partir dessa conta você conseguir gerenciar suas referências. Então, eu já tenho uma conta, então aqui aparece alguns artigos que eu já baixei, tá? Aparece alguns grupos de referências que eu fui criando de artigos que eu estou escrevendo, tá? Então, aqui, ó, tem os grupos online. Aí tem a opção de baixar o arquivo, tá? Então, vocês podem aqui, ó, vou colocar na opção para baixar, ó, download, tá? Aí vocês vão nessa opção, então o ideal é fazer uma conta, vocês têm a opção de baixar para os sistemas operacionais, Windows, Mac, Linux, tá? Eu baixei para a opção do Windows, que é a versão, é o meu sistema operacional. Quando eu baixei, eu salvei aqui numa pasta, nessa pastinha aqui, ó, Mendeley Desktop, tá? Versão 1.19.4. Aí eu vou clicar duplo aqui para fazer o processo de instalação. Diretivas do Windows, né? Pergunta se eu quero realmente instalar, para eu dar permissão. Vou começar o processo de instalação, ó. Só clicar em Next, eu aceito, né? O básico da instalação mesmo. Eu quero criar um atalho lá no desktop. Aí eu vou clicar na opção de instalar, vai fazer o processo da instalação aqui. Aí vamos aguardar um pouquinho. E aí é importante vocês entenderem como usa essa ferramenta, porque ela auxilia muito no processo de referência, que a gente não precisa ficar fazendo manual dentro do arquivo. E outra coisa que pode ser trabalhoso na hora de montar dentro do gerenciador. Só que uma coisa que vai auxiliar é você não se preocupar se a referência, você tirou ela do texto, se ela continua no texto, organizar em ordem alfabética, organizar em ordem numérica, é só você organizar dentro do gerenciador, criar um arquivo e pronto. Aí você já consegue deixar tudo certinho. Bom, aqui no meu, ó, o bom desse programa é que você deixa ele instalado no seu computador e você pode sincronizar. Quando você faz o processo de sincronização, ele também atualiza o seu ambiente online. Por que é bom você ter os dois? O online, você consegue ver de qualquer lugar e esse aqui vai ficar só no seu computador. E você pode ir organizando de acordo com o que você vai fazendo. É mais fácil de manutenção, certo? E a partir desse aqui, você cria um arquivo BIB, que é um arquivo de referência, para você usar. Tanto, o BIB é mais utilizado no Overleaf, no Word é um outro jeito. Hoje eu vou ensinar a usar no Overleaf, uma outra hora eu posso explicar usando no Word, tá? Então, ó, por exemplo, aqui vocês observaram que lá online eu tinha essas referências a Levinos, norma ISO, tá vendo? Esses arquivos que estão aqui são todos os meus arquivos dos 2 grupos que eu tenho. Então, eu posso criar grupos e posso compartilhar com as pessoas. Esses grupos, o ideal é criar ele privado, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso criar um grupo, por exemplo, projeto pesquisa. É que no meu de norma, eu já tenho o do projeto de pesquisa e o do artigo norma. Cria privado. Porque se você criar público, clicar no público, você vai deixar com que todas as pessoas tenham acesso, tá?
Então, o ideal é você criar privado e mandar para uma única pessoa que quer te ajudar. Então, por exemplo, os meus artigos, eles são em comum com outras pessoas. Então, eu divido ele, eu crio privado e mando para quem eu quero compartilhar essas informações. Então, ó, aí eu crio, ó, nesse aqui não tem nada, certo? Por exemplo, eu vou criar um outro grupo aqui, do artigo que a gente está fazendo agora, que é o artigo, por exemplo, aspirador robótica, certo? Aí eu vou colocar privado e vou compartilhar esse grupo com algumas pessoas. Eu vou colocar só o meu nome, depois, se eu quiser compartilhar com outro aluno, por exemplo, os alunos que estão envolvidos, é só eu compartilhar com eles, que eles também vão ter acesso a esse grupo aqui, quando eles criarem a conta no Member. Aí, ó, nesse arquivo aqui, o que eu preciso colocar para eu organizar minhas referências? Todo o material que for utilizado. Então, ó, por exemplo, vamos lá no site, aqui, ó, no meu usuário, eu tenho aqui o da Elsevier. Vamos entrar lá no site da Elsevier. Vamos pesquisar aqui sobre robótica. Palavras-chave, né, por exemplo, para a gente achar conteúdo correlato, né, trabalhos similares, trabalhos parecidos, usando as mesmas tecnologias, os mesmos componentes. Então, tudo isso é trabalhos correlatos, tá? O ideal é você pesquisar já na revista, ó, página da internet, livros, revista científica. Então, vamos pesquisar aqui uma revista. Aqui tem algumas revistas específicas, ó, sobre robótica, tá vendo? Então, a gente pode pegar uma específica aqui, por exemplo, vamos nessa daqui. Aqui, ó, o que essa revista tem, ó? Revista Espaço Humano, Academia Internacional. Essa aqui não vai ter tantas coisas, ó. Exploração espacial robótica, não é nosso caso. Então, voltamos. Essa daqui. Robôs. Talvez essa daqui, ó. Vamos lá. Ó. Teoria, máquinas, mecanismos de teoria das máquinas, transmissão, corrente e tal. Talvez essa aqui tenha algum artigo que interessa a gente. Vamos pesquisar aqui, por exemplo, em ver artigos. Ó, ver artigos. Aqui na opção de ver artigos, ó, pesquise nessa revista. Então, ó, vamos pesquisar sobre ó, controle baseado em um sensor, redundante de um robô paralelo, novo método para evitar colisões de canelas em robôs de 6 pernas, planejamento, movimentação, modelagem, controle de compressão. Alguns desses aqui pode ajudar no nosso artigo. Vamos supor que esse aqui ajude. Vamos abrir ele, só para vocês entenderem como usar, né? Então, aqui, ó, a gente tem um artigo, a gente tem várias opções que a gente pode fazer. Esse conseguir acesso, já expliquei para vocês como que vocês podem fazer, né? Vocês podem entrar no site lá do CAPES e fazer isso. E aí, aqui, ó, a gente pode pegar essa informação aqui, tá? Aqui na exportação, a gente pode exportar o BibTeX, ou você pode baixar o seu artigo. Então, esse BibTeX eu vou colocar numa pasta aqui. Criar uma pasta aqui. Vou colocar aqui, robótica.
Vou salvar ele, tá? Aí eu vou aproveitar. Aí eu vou lá no meu arquivo, adiciono aqui. Vamos na pasta onde eu coloquei, ó, robótica. Vou abrir esse arquivo. Ó, ele apareceu aqui. Então, apareceu o ator, o título, o ano, tá vendo? E aí, se eu quiser abrir o artigo, ó, eu clico duplo aqui, ele vai abrir o artigo, certo? E se eu quiser baixar esse artigo, aí a gente tem que fazer o acesso pela instituição e baixar lá no site da CAPES com o usuário e senha da instituição, tá? Beleza, vamos voltar aqui. Ó, então eu tenho todas as informações, tá vendo? Título e tal, prontinho aqui. Ah, aí eu vou pegar todos, eu quero pegar outro artigo, então eu vou lá, pesquiso aqui. O ideal é ir fazendo, conforme vocês vão escrevendo, vão fazendo. Então, esse artigo do aspirador, ele tem uma base que é um projeto de graduação. Então, tem que inserir o projeto de graduação junto ali, tá? Então, aí é só clicar para adicionar o arquivo. Então, ó, vou colocar um arquivo sem ser um Biblitex, vou colocar um documento, para vocês verem que tem como a gente colocar um documento, um PDF, um arquivo de texto. Por exemplo, aqui, ó, apostila de raciocínio lógico. Vamos supor que esse aqui vai ajudar a gente no nosso, ó. Aqui vai aparecer, aqui é só para fazer as correções. Ó, o nome do autor, né, o primeiro autor, o título, e aí não apareceu a publicação. A publicação a gente pode editar manualmente, e se for publicado em algum lugar online, é só colocar aqui, tá? E aqui depois atualizar todos os autores. Então, tem como eu fazer isso manualmente. Ah, eu quero adicionar o manualmente, então eu vou fazer aqui, ó, adicionar. Qual que é o tipo? Aí tem lá, book, que é livro, né? Ó, programa de computador, jornal. Na verdade, esse journal é de revista, não é de jornal, é de revista. Ó, site, tá vendo? Tem várias opções aqui. Então, ó, por exemplo, quero colocar de um livro. Ah, qual que é o título do livro? Vou colocar um aqui só para vocês, um qualquer que eu tenho aqui que está impresso aqui, ó, por exemplo, o ML 2.0 do requisito a solução. Aí os atores, esse aqui só tem um, então vou colocar aqui, ó, Adilson da Silva Lima. Aí o ano desse livro aqui, deixa eu só achar aqui. Isso, no caso, pode ser e-book, livro impresso. Nesse caso, eu estou com livro impresso, né? Por isso que eu estou verificando aqui qual é o ano de publicação. Esse aqui é 2007. Aí, a página que eu utilizei. Eu utilizei a página 63. Então, eu coloco aqui da 63 a 70. Certo? Aí, se quiser colocar resumo, tá? Palavras-chave e tal. Beleza? As outras informações aqui, ó. O resumo seria um resumo do livro, né? O que esse livro fala? Então, ele fala sobre conhecer a UML, é fundamental para garantir modelagem no processo de engenharia de software, tá? Bom, aí palavras-chave, o UML, Asta, por exemplo, e software. Edição, né? Então, aí a edição dele é a terceira. Editora é a editora Érica. Foi publicado em
Vamos ver aqui. São Paulo. Tá? Beleza, ele é um livro impresso, então não tem URL, tá? E aí, salva. Ó, as informações, tá? Esse aqui, se eu quiser editar, é só eu vir aqui, ó, e colocar o ano de publicação. Foi 2019, por exemplo, tá? Beleza, aí eu que tenho as referências, ó. É assim que eu adiciono. Então, para trabalhar com o arquivo que eu já tenho pronto, só para vocês entenderem, para eu associar o overleaf, eu vou pegar esse arquivo da norma aqui, por exemplo. Como que eu faço? Outra coisa, eu vou aqui, ó. Se vocês observarem, não está atualizado os outros grupos. Tá vendo? Por quê? Mesmo se eu der um F5 aqui, pressionar, provavelmente não. Ó, esse já atualizou. Tá vendo? Sem sincronizar. Já tá atualizado os que eu acabei de criar lá. Ó. Tá vendo? Mas eu não tenho as referências aqui, ó. Todas as publicações. Isso aqui é quando a gente publica alguma coisa. E aí, o ideal para atualizar as pessoas que estão no grupo é sincronizar, fazer o processo de sincronização depois que eu terminar de atualizar tudo. Vai aparecendo automaticamente lá. Bom, agora vamos pegar esse meu aqui que já está pronto. Uma outra coisa para ajudar vocês a atualizarem é esse número DOI, tá? Esse número é bem importante, ó. Vocês observaram que aqui todos os artigos têm ele. Quer ver? Vou abrir aqui de novo, só para vocês se atentarem a isso. Vamos aqui ver artigo. Quando eu pego o DOI aqui, ó, por exemplo, vamos pegar esse aqui. Ó, ele não tem. Esse aqui tem aqui, ó. Esse númerozinho, ele busca exatamente o artigo, ó. Então, ele já vai direto no artigo. Tá vendo? Então, eu não sei onde que tá, eu quero verificar se é essa edição, se é esse ano, se está correto. Então, eu pego o número DOI e vou procurar. Então, ó, volume 29, edição 6, setembro de 2007. Vamos ver se está correto, ó. 2007, tá vendo? Aí o nome do artigo, ó. Então, correto, beleza? Tá tudo ok. O que eu posso fazer? Ctrl A para selecionar tudo, tá? Ou selecionar todos. E aí eu vou gerar um documento, ó. Vou fazer aqui, ó. Exportar uma coleção, que é do formato Biblitex. Vou chamar de referência. Tá? Eu vou salvar na pasta aqui de normas, que é a do meu artigo. Salvei o arquivo lá. Beleza. Como que eu uso ele agora? Vou lá no Overleaf, no meu artigo, esse aqui, que é o da norma. Aqui no artigo, ó, eu coloquei esse arquivo aqui, ó, referências. Como que eu coloco ele aqui? Eu vou aqui nesse botãozinho carregar, vou selecionar no computador e vou pegar aquele arquivo, ó, referências, certo? E clique em abrir, certo? Só que eu vou renomear ele só para não ficar com dois arquivos com o mesmo nome, referência teste. Beleza? Ó, referência teste. O arquivo vem pronto, eu não preciso me preocupar em mexer nele, nada disso. Quando eu precisar mexer e atualizar, eu vou vir aqui. E aí eu vou criar outro e atualizar aqui. Esse daqui já é um arquivo que está pronto com as informações que eu preciso, tá? Esse outro aqui já é um mais atualizado. No final, eu tenho que ficar com só. Então, eu deleto os outros, tá? Então, esse aqui é o meu mais atual. Beleza. Como que eu faço para colocar no texto? Também já tem alguns vídeos explicando isso, mas eu vou demonstrar para vocês. Olha aqui. Aparece todas as informações dos artigos aqui, ó. Tá vendo aqui?
Ó, todas as informações. E aí é tudo organizado por ordem alfabética e numeração. Então, ó, por exemplo, aqui, ó, referência 30, 11. Aí aqui, por exemplo, aqui não formatei ainda, tá vendo? Isso aqui eu preciso colocar no formato correto. Então, vou dar um clique duplo e vou lá nessa linha, ó. Nessa linha aqui, eu tenho que acrescentar a referência. Então, o que eu faço? Vou pegar barra cite, a palavra cite. Dentro aqui, eu vou colocar a minha referência. Então, como que era a minha referência lá em relação a esses dois autores aqui? Mapa é o Ministério da Agricultura. Então, é esse aqui, ó, Ministério da Agricultura 2019. Como que vocês vão saber quais são os nomes correspondentes? Vocês têm que observar qual é o nome que está aqui, ó, em primeiro, tá? Por exemplo, vou colocar por ordem alfabética aqui e vou pegar Ministério da Agricultura para vocês verem que Ministério. Ó, aqui eu tenho esse, ó, publicação Ministério da Agricultura 2019, tá? Então observa esse nome da publicação aqui. Aí aquele outro que eu tava lá, esse outro autor aqui, ó, é aquele outro que eu vou precisar lá. Onde que tá isso aqui? Ó, o nome aqui, 2012. Ó, a citação, como que é? Tá vendo aqui o exemplo? Ó, a chave da citação? Esse nomezinho. Aí o outro, aquele lá, o Ministério da Agricultura. Ó, esse aqui. Qual é a chave? Ó, Ministério da Agricultura. Aí, por exemplo, CNA. Ó, CNA, qual que é a chave? CNA 2020. Então, tá aqui o nome que eu vou usar lá no meu overleaf. Então, ó, Ministério da Agricultura, aí eu vou colocar vírgula, qual que eu quero o outro? Esse aqui, ó. Pronto. Aí, isso daqui, depois eu vou apagar, mas eu vou recompilar só para vocês verem como que vai mostrar ali. Ó, apareceu 21 aqui, tá vendo? Mas aí tá com ponto de interrogação. Por quê? Porque o nome da referência ainda não tá correto. Então, eu vou verificar aqui. Será que eu digitei correto? Aquele nome lá do autor, ó. Tem esse daqui, esse daqui. Ó, como que tá o nome dele aqui? Vou copiar daqui. Vamos lá. Provavelmente ele ainda não está na minha referência, então eu tenho que atualizar. Vamos colocar aqui um outro. Vamos verificar aqui. Ó, é esse daqui mesmo. Se tiver faltando alguma coisa lá, é onde ele foi publicado. Então, não, na verdade não é esse. Nesse último arquivo, vamos usar esse teste aqui. Aqui no final do texto tem aonde a gente coloca esses nomes. Ó, o meu tá como ref, tá vendo? Se eu quiser mudar para esse referência teste, eu tenho que mudar o nome aqui, ó. Referências teste. Recompila. Vamos apagar esse pedaço aqui.
Vamos só achar esse aqui. Objeto por ordem alfabética começa com... Vamos só achar esse outro aqui. Ó, esse aqui é um ator. Aqui, ó. Exatamente esse nome. Ah, tá. Ó, tirou o textinho, mas ainda tá com ponto de interrogação, porque ele não tá achando a referência. Todas as referências que eu colocar ali, ela tem que constar aqui no textinho, nesse arquivo de referências do Bibitex. Só verificar aqui. Clica duplo. Se for o caso, a gente faz uma sincronização aqui, ó. Gera o arquivo novamente. Ó, seleciona todos. Ou a gente pode somente copiar no formato de citação, tá vendo? Tem as opções aqui de copiar. O melhor é exportar mesmo, ó. Vamos substituir aqui. Sim. Aí, só para confirmar, vamos abrir o arquivo. E vamos procurar aquela referência. Ó, ela tá aqui, certo? É essa referência aqui. Talvez ela não apareça porque tá faltando alguma informação. Então, a gente vai lá, atualiza aqui. Pode deletar aqui, ó. Vou me inserir novamente. Beleza. Vamos recompilar. Às vezes o erro fica dando porque tá faltando tá com espaço demais ou tá faltando alguma letra. Então aqui ou tá faltando informação na própria referência. Ó, o ponto de interrogação era correspondente àquela referência mesmo, tá vendo? Que agora que eu compilei saiu. Mas vamos ver agora, vamos citar ela de um outro jeito aqui. Cite
Ó, ainda tá o ponto de interrogação. Por quê? Porque tá faltando informação na referência. Então, tem que ver o que que tá faltando nela, aqui dentro do arquivo, para poder consertar ela lá. Senão, ela não vai aparecer no final do texto, que é aqui, ó. Ó, ela tem que aparecer aqui. Então, enquanto ela não ficar, quando ela ficar com aquele ponto de interrogação, ela não vai aparecer aqui, tá? Nessa lista. Assim que ela for, porque tem alguns campos que precisam ser preenchidos. Então, provavelmente ela está faltando algum preenchimento. Deixa eu ver, vou procurar ela aqui de novo. Aqui. Vamos lá. O nome do jornal, né? Na verdade, do journal, da revista. O volume, provavelmente é por isso que não está atualizando. Artigo. Esse aqui é uma citação de citação, né? Então, aí vamos pesquisar para descobrir em qual revista foi publicada, porque daí tem que pôr o nome lá, senão ela não vai deixar. Na conferência aqui, ó. Artigo de conferência, tá vendo? Então, nós vamos ter que pegar esse link, essa informação aqui, ó. Foi publicada aqui, ó. Na verdade, não foi um artigo, né? Foi uma conferência. Então, ó, vamos colocar aqui esse opção. Vamos ver agora se dá certo. Sincroniza. Então, a referência tem que estar completa. Ó, por exemplo, esse arquivo aqui tá. Vamos tirar ele está sem nenhuma informação. Para obter a informação dele, a gente tem que entrar aqui e pegar o DOI. Ó, colocar aqui, ó. Quando eu coloco e busco, ele preenche automaticamente. Tá vendo? Aí já preencheu aqui o arquivo. Nome da revista, o ano, o número de páginas. Então, esses que estão vazios, provavelmente lá vai ficar com ponto de interrogação. Então, eu tenho que arrumar todos eles aqui para depois gerar o arquivo BIB e usar lá dentro do meu overleaf, tá? Então, todos eles eu preciso atualizar as informações. Aqui, ó, vamos ver se atualizou aquele que está problemático. Esse aqui. Vamos ver aqui se atualizou minha página. Depois que atualiza aqui, tá, gente? Tem que gerar outro arquivo para pôr lá no overleaf. Ó, atualizou aqui, tá? Então vamos. Por isso que é melhor arrumar tudo, verificar todos, para depois atualizar o arquivo. Salva, sim. Agora vamos ver se dá certo lá. Vou deletar esse aqui.
colocar o atualizado. Beleza. E aí, vamos recompilar aqui. Aí, se não der certo, tem que verificar o que exatamente está faltando nessa citação, que ela não está aparecendo aqui corretamente. Ainda não está aparecendo. Então, provavelmente está faltando alguma coisa ainda no arquivo que a gente tem que verificar lá dentro do Mendeley. Aqui, ó, é só tirar essas opções. Não precisa, é só colocar barra cite e colocar a citação. E aí tem que observar qual é o nome da citação aqui do lado. Enquanto estiver faltando alguma coisa aqui, lá vai ficar com o ponto de interrogação. Então, a gente tem que se atentar a isso, tá bom?